Nossa, gente, é tão importante quando esse espaço que eu tenho dado entre uma roda e outra, né? Eu tô fazendo roda segunda, eu tô fazendo roda quarta. E aí de quarta até segunda um monte de coisa acontece. Eu tenho entendido cada vez mais que a gente não precisa ficar só falando sobre a vida, a gente precisa viver. A gente não precisa ficar só tentando compreender o que está acontecendo, a gente precisa entender que cada dia é único. E esse entendimento de que cada dia é único e cada dia pode nos transformar é o que nos faz receber mesmo o dom da vida a cada amanhecer. Cada vez, né, que o sol volta a brilhar no céu, que a luz volta a aparecer mesmo muitas vezes depois de noites angustiantes, de medos, de preocupações, o sol sempre volta a brilhar no céu. E esse talvez seja um dos principais motivos que a gente pode também refazer as nossas esperanças e ter a certeza que cada dia traz a oportunidade da gente se transformar um pouquinho mais, né? Dar um novo passo, olhar com novos olhos o que está acontecendo, entendendo que cada dia traz consigo também a chave que a gente precisa para dar mais um passinho na nossa evolução, para conseguir perceber alguma coisa que a gente não estava percebendo antes, para conseguir se perdoar, né? Isso tem vindo muito forte em mim, assim, que às vezes a gente fala do perdão, né, muito só em relação a outras pessoas, em relação, enfim, a outras pessoas nos perdoarem ou a gente perdoar outras pessoas, mas o principal perdão e talvez a chave que mude tudo para a gente conseguir acessar outros perdões seja o perdão que a gente precisa dar pra gente mesmo, de um dia que saiu diferente do que a gente gostaria, de uma fala que a gente fez que não condiz com o que a gente acredita, sabe? E isso acontece. Nós somos seres humanos, estamos aqui aprendendo, né? E ninguém aprende sem errar. Então, tem vindo muito isso pra mim, assim, da gente trabalhar esse perdão com a gente, esse olhar com a gente, porque se eu consigo cultivar um olhar carinhoso comigo, eu consigo cultivar um olhar carinhoso com o outro, eu consigo cultivar um olhar carinhoso com o mundo. E isso faz muita diferença. Não adianta você querer primeiro resolver, né, só com as outras pessoas que estão ao seu redor, se você não começar a cultivar com você o mundo que você quer criar. Se você não começar a cultivar interiormente a realidade que você quer manifestar para sua vida. Então, quando eu falo para vocês, né, que entre uma roda e outra eu tenho sentido cada vez mais o chamado de viver, é porque a chave está na vida. A chave não está em a gente ficar só pensando sobre a vida. O sentido da vida é viver. Então, o sentido da vida não é compreender o que a gente está vivendo, né? Isso pode ser a espiritualidade, que dá significado a todas as coisas, que faz a gente conseguir encontrar pra quê, né? Pra que isso está acontecendo na minha vida? O que isso tem para me ensinar? E quando a gente começa a substituir o porquê pelo para quê, de fato, muitas respostas chegam porque a gente abre o campo das infinitas possibilidades. O porquê, ele é muito limitado, né? Por que isso é assim? Por que isso é assim? Agora, se eu começo a trocar, pra quê? Pra que isso está acontecendo? O que isso tem para me mostrar? Né? Eu entendo que tudo acontece por uma razão e não tem nada, absolutamente nada que chegue na nossa vida que, assim, não chegue para mostrar alguma coisa, que não chegue para incentivar alguma coisa, que não chegue para transformar alguma coisa. Então, além disso, da gente começar a cultivar com a gente o relacionamento que a gente quer ter com as outras pessoas e com o mundo, começar a trazer, né, questionamentos que dão espaço para que você consiga enxergar além do que os seus olhos veem, faz com que você expanda o seu campo. E é isso que a gente quer, porque é nesse lugar que a gente consegue encontrar sentido nas coisas. Senão a vida parece que fica muito sem sentido, né? A gente acorda, faz as nossas obrigações, trabalha, come, dorme, paga a conta e vai nesse ciclo até quando, né? Só que somos nós os responsáveis por ir trazendo significado, por ir compreendendo as coisas que a vida vai trazendo pra gente em cada passo que a gente dá, em cada nova porta que a gente abre ou em cada porta que a gente fecha, né? A vida é feita de ciclos, cada ciclo exige uma diferente versão de nós. Então,
Tem ciclos que você vai estar se sentindo mais aberto, mais aberta, e tem ciclos que você vai estar sentindo a necessidade de estar mais fechado, e tá tudo certo, né? O julgamento, às vezes, não do outro, mas o nosso próprio julgamento é o que mais fere a gente, e a gente não percebe isso, assim como a falta do perdão que você deixa de dar para você mesmo, né? Às vezes você acha que você está sofrendo porque alguém ainda não te perdoou, ou porque você ainda não conseguiu perdoar alguém, mas às vezes o que você mais precisa lá dentro é você se perdoar, é você aceitar o seu erro, é você aceitar o lugar que você esteve, é você aceitar que você precisou tomar aquela decisão, porque não adianta a gente ficar sofrendo por coisas que a gente já fez, porque naquele grau de consciência a gente foi o que dava para ser, a gente fez o que dava para fazer, a gente abriu as portas que naquele grau de consciência que a gente tinha era o que estava ao nosso alcance. E é muito fácil depois, quando a gente muda a nossa consciência e se transforma, a gente olhar para as nossas próprias decisões do passado e julgá-las. Só que não se esqueça, a sua versão de hoje não é mais a versão de quem tomou aquelas decisões, de quem agiu daquela maneira. E aí quando me perguntam, Marina, mas você acredita que as pessoas possam mudar? É claro que eu acredito. Eu acredito e acredito muito. Se eu olho para mim e penso tudo o que eu já mudei, o tanto de vezes que eu já me transformei, o tanto de vezes que eu tive que aceitar uma nova versão minha, por que eu vou achar que as pessoas não possam viver e encontrar novas versões, né? O que eu acredito é que ninguém muda por ninguém. Eu acredito que as verdadeiras mudanças acontecem em silêncio, de dentro para fora, quando a gente muda pela gente, por ninguém mais, sabe? Pela gente mesmo, quando o nosso próprio silêncio traz tudo que a gente precisa fazer para se transformar.